Kazuya é um fracassado fraco que fica deprimido depois que sua mãe morre. No entanto, tudo muda quando o cachecol da mãe dele se transforma em uma linda garota mágica, que vai derrotar seus inimigos de dia e deixar ele derrotá-la à noite. Tudo começa quando Kazuya tem um sonho estranho com uma garota espiritual que parece estranhamente familiar se afastando dele. Quando ele tenta impedi-la, acorda e, sem querer, pega nos seios do tamanho de uma tangerina de sua colega de classe, Chisato, fazendo com que ela lhe dê um tapa na cabeça. Pouco depois, Kazuya vai até o telhado para esfriar a cabeça e se lembra que a garota do seu sonho estava usando o obi da sua falecida mãe. Então ele pega o orbe e se conforta cheirando, porque o cheiro de flor de cerejeira da mãe é tudo que ele lembra dela. Enquanto voltava, ele vê uma peruca estranha no chão e tenta desviar, mas a peruca de repente o agarra e lança por cima da grade. Enquanto tá no ar, Kazuya conclui que tá morto, mas o obi da mãe de repente explode para fora da sua mochila e amortece sua queda. O obi então se transforma em uma garota espiritual chamada Kiriha, que diz a Kazuya que faz tempo desde a última vez que se encontraram. Mas Kazuya diz que não faz ideia de quem ela é, então ela o manda voando com o especial do Tanjiro. Nesse momento, uma garota chega ao local usando a mesma peruca e tenta atacá-lo novamente, mas Kiriha o salva com ataques de obi e puxa Kazuya para perto dela, dizendo que agora ele é o sugar boy dela, já que ela o salvou 2 vezes. Quando o espírito maligno avança para atacar Kazuya, ele começa a entrar em pânico, mas Kiriha promete salvá-lo se ele concordar em servi-la, então ele aceita. Kiriha então o joga de lado e quando o demônio do cabelo ataca, ela enrola o cabelo dele com o obi e usa outro pedaço de obi para dar um soco na barriga dele antes de jogá-lo no chão. Ao ver isso, Kazuya se preocupa que a garota possa morrer, mas Kiriha informa que espíritos não morrem facilmente, e o espírito do cabelo prova que ela tá certa ao se levantar novamente. O espírito maligno então lança uma enxurrada de golpes de cabelo afiados contra Kiriha, mas Kiriha faz um moonwalk tão suave quanto o do Michael Jackson para desviar deles antes de acertar o espírito e jogá-la no chão de novo. Apesar disso, o espírito da peruca ataca novamente com espinhos de cabelo, e Kiriha cria um escudo com seu obi para bloquear o ataque. No entanto, um dos espinhos de cabelo passa e fere o braço de Kazuya. Então Kiriha fica furiosa e lança um ataque poderoso em forma de broca com seu obi, mirando destruir tanto o espírito quanto a garota. No entanto, Kazuya implora para que ela não machuque a garota, então Kiriha ajusta seu ataque para que ele apenas perfure o espírito maligno e liberte a garota. Logo depois, Kazuya está verificando como está a garota inconsciente e pergunta a Kiriha por que ela o atacou. Ela explica que a garota tem sentimentos por ele, então quando a peruca atacou, isso intensificou os sentimentos a um grau anormal, transformando-os em um espírito maligno chamado Amasog. Ao ouvir isso, Kazuya fica feliz que uma garota realmente tenha se apaixonado por ele, apesar de sua falta de charme, mas Kiriha lhe dá um maior choque de sua vida ao informar que, na verdade, é um garoto. Horas depois, Kazuya está deitado em sua cama, se perguntando quem Kiriha realmente é, e percebe que não consegue mais encontrar o obi de sua mãe desde que ela apareceu. Ele acaba adormecendo, mas acaba tendo um sonho estranho, que o faz pular da cama. No entanto, quando levanta os lençóis, vê Kiriha deitada ao seu lado fazendo com que ele surte. Sua irmã, Kasumi, ouve o barulho lá embaixo e acha que o Didi invadiu a porta dos fundos do irmão, então ela corre para o quarto dele com uma frigideira. Mas Kazuya amarra Kiriha como um enroladinho de salsicha e a esconde atrás da cama. Quando Kasumi chega, ela fica surpresa que tá tudo normal, apesar dos barulhos altos. Depois que ela sai, Kiriha pune Kazuya por desrespeitá-la e, em seguida, se apresenta como um espírito nascido do obi da mãe dele. Ela então pede para ele chamá-la de mestra, e Kazuya argumenta que ele deveria ser o mestre, já que o obi é dele, mas ela lança um olhar assustador, fazendo com que ele finalmente ceda. Para a primeira tarefa dele, ela manda ele trazer um pudim, então ele vai até a loja de conveniência para comprar um para ela. Enquanto ela saboreia o pudim, Kazuya se junta à irmã no andar de baixo para o jantar, mas ela começa a ouvir barulhos vindos do quarto dele, o que a deixa desconfiada. Então Kazuya mente dizendo que é só a televisão. Quando Kazuya volta para o quarto, não vê Kiriha por perto e pensa que ela foi embora. No entanto, quando ele entra no banheiro, vê ela tomando banho sem nenhuma cobertura, então começa a imaginar todas as formas brutais que ela poderia puni-lo. Porém, para sua surpresa, ela manda ele lavar as costas dela, porque agora ele é seu servo, e ele concorda contra gosto. Depois disso, ela se oferece para ajudar a esfregar as costas dele, dizendo que eles faziam isso o tempo todo. Mesmo que Kazuya não se lembre, ele acaba cedendo, e enquanto ela esfrega suas costas, ele percebe que aquilo realmente parece familiar. No entanto, Kiriha começa a provocá-lo brincando com seu joystick,
fazendo com que ele surte. Depois, eles deitam lado a lado na cama, e enquanto Kiriha dorme, Kazuya percebe que tudo parece natural com ela porque o cheiro familiar dela lhe traz conforto. Mas de repente ela o agarra com força, fazendo ele surtar mais uma vez. Na manhã seguinte, Kiriha acorda e vê que Kazuya ainda está dormindo, então ela sopra ar nos ouvidos dele para acordá-lo. No entanto, Kazuya acha que é sua irmã, já que seu cérebro ainda não despertou, e ele fala dormindo sobre como um espírito estranho está perturbando ele. Kiriha, irritada, esmaga suas joias masculinas com os pés. Horas depois, Kazuya corre pelo corredor da escola o mais rápido que pode para chegar na aula a tempo. Mas, quando ele chega, o professor diz que ele já está muito atrasado. Depois da aula, Chisato dá várias pancadas na cabeça de Kazuya enquanto repreende por ter se atrasado. Mas Kazuya não diz nada para se defender porque sabe que a culpa é toda da Kiriha. Mais cedo naquela manhã, Kazuya ficou surpreso por ter acordado depois das 8, já que ele tinha colocado o despertador para 6 horas. Mas Kiriha informou a ele que destruiu o despertador quando ele tocou, já que ela considerou aquilo incômodo. Ele então tentou correr para a escola, mas parou quando viu que Kiriha estava seguindo, e ela explicou que não queria ficar longe dele porque sempre esteve com ele, e agora ele é o servo dela. No entanto, Kazuya percebeu que levá-la para a escola só faria as pessoas acharem que ele era ainda mais pervertido, então implorou para que ela se transformasse em sua forma de Obi, e assim que ela fez isso, ele a amarrou em uma caixa e correu para a escola. De volta ao presente, Kazuya está almoçando com seus dois amigos, Shirou e Osamu, e Shirou conta para ele sobre um boato que diz que fantasmas aparecem depois da escola. Mas Osamu diz que é mentira, então ele explica que várias testemunhas afirmam ter visto uma criatura estranha e peluda. Ao ouvir isso, Kazuya percebe que eles estão falando sobre o amassagem de cabelo com quem ele lutou junto com a Kiriha. Mas Shirou começa a falar sem parar sobre suas fantasias depravadas, até que Chisato dá um tapa na cabeça de todos eles. Enquanto os repreende, ela menciona que eles deveriam estar revisando os relatórios que precisam entregar na quinta aula. E é aí que os dois neurônios do Kazuya finalmente lembram que ele tem dever de casa, então ele implora pro Osamu deixar ele copiar. No entanto, Chisato aparece atrás dele como um espírito amaldiçoado e o arrasta para fazer o dever de casa sozinha. Na biblioteca, Kazuya percebe que é burro demais para terminar o dever a tempo, então implora para Chisato deixar ele copiar, mas ela recusa e ainda aponta que uma das respostas dele está errada. Ele finalmente aceita fazer sozinho, então ela sorri, e quando ele pergunta por que ela está sorrindo, ela diz que lembrou de quando costumava dar aula particular para ele quando eles ainda eram uns baixinhos feios. Ouvindo isso, Kazuya agradece por ela sempre ajudar ele, já que ele é tão tapado, e enquanto continua o dever, ela pergunta se pode visitá-lo para ensinar como faziam antigamente. Isso deixa Kazuya feliz, mas quando ele lembra que a Kiriha está morando com ele agora, diz que não é uma boa hora, então ela pede desculpas por ser intrometida. Quando termina o dever de casa, ele vai até a estante para devolver o livro, e Chisato tenta voltar para a sala, mas ao pegar na porta, percebe que está trancada. Enquanto isso, Kiriha aparece de repente na frente de Kazuya, então ele grita alto e o barulho alerta Chisato, que vai até lá para ver o que aconteceu, só para encontrar o rosto dele parecendo um saco de pancadas usado. Quando ele pergunta por que ela não voltou para a sala, ela diz que a porta não abria, então ele tenta ajudá-la a abrir, mas ela continua travada, e como todas as outras saídas também foram bloqueadas, ele conclui que estão presos ali. Kazuya então tenta arrombar a porta com alguns utensílios de limpeza, mas todos se quebram no impacto, então Kiriha começa a zoar ele, dizendo que ele não serve para nada sem ela. No entanto, quando ele percebe que Chisato consegue vê-la, ele arrasta Kiriha até as estantes de livros, onde a repreende por não ter se escondido como ele havia pedido, mas ela dá uma surra nele por esquecer o seu lugar. Ela então informa a ele que um Tsukumogami está por trás da situação em que se encontram, e o idiota diz que é igualzinho a ela, então ela soca ele de novo antes de explicar que os Tsukumogami se dividem em duas categorias. Alguns, como ela mesma, surgem de objetos ou ferramentas após muitos anos e são conhecidos como Tsugumomo. Mas há outros, como o espírito do cabelo que eles enfrentaram no dia anterior, que surgem rapidamente das emoções humanas e são chamados de Amasagi. Kiriha então afirma que Chisato seria capaz de ajudá-los a sair dessa situação, então eles se encontram com ela e ela se apresenta para Kiriha. Quando Kiriha tenta revelar sua identidade, Kazuya cobre sua boca e a lembra de que eles precisam manter segredo, então ela mente dizendo que é prima de Kazuya e que gosta de coisas ocultas. Depois de deixar Chisato a par das informações sobre os Amasagi, Kiriha então apresenta um enfeite de cabelo como solução para o problema deles, e explica que podem usá-lo para encontrar o Amasagi responsável
saudável e resolver a situação depois de descobrir o desejo que o invocou. Eles começam a procurar pela biblioteca e o enfeite de cabelo começa a se mover quando Chisato se aproxima de um livro, então ela avisa Kiriha que encontrou a Masage. No entanto, Kazuya também aparece com um livro ao qual o rastreador reage, e eles percebem que todos os livros da biblioteca fazem o enfeite de cabelo reagir. Então Kiriha abandona a brincadeira de Sherlock Holmes e cria 2 brocas com seu obi para arrombar a porta. Enquanto ela perfura a porta, toda a sala de repente se parte e os teletransporta para um reino espiritual onde vários livros começam a flutuar. Ao ver isso, Kiriha percebe que o Amasagi é a biblioteca inteira, e quando os livros se movem para atacar por trás, ela desvia dos golpes e usa um martelo feito de obi para afastar um bloco de livros. No entanto, os livros se juntam e formam um Megazord dos Power Rangers e começam a avançar em direção a eles, então eles fogem, e Kiriha percebe que os livros estão mirando apenas nela. Logo, eles chegam a um lugar onde ficam sem fôlego, mas justamente quando começam a se sentir seguros, o Gundam de livros reaparece e lança vários ataques contra Kiriha, mas ela consegue bloqueá-los. No entanto, um livro voa em direção a Chisato, mas os livros ao redor formam uma parede que a protege. Então Kiriha segura os monstros enquanto diz para Kazuya se lembrar da conversa anterior com Chisato. Ele informa que recusou o convite de Chisato para ir à casa dele. Então Kiriha revela que é ela quem está hospedando a massagem e pede para ele realizar o desejo dela. Ao ouvir isso, Kazuya abraça Chisato e pede para ela ir dar aulas particulares para ele em sua casa. E assim que ela concorda, eles são transportados de volta para a biblioteca normal, então Kazuya agradece a Kiriha pela ajuda. No dia seguinte, Chisato chega à casa de Kazuya e pede desculpas por ter sido a causa do drama do dia anterior. Mas Kiriha explica que a verdadeira causa são os malissons, que são entidades que reagem à vontade das pessoas e podem ser usadas para remodelar o mundo. No entanto, ela afirma que é raro um Malisson se acumular em uma área a ponto de criar um Amasagi tão poderoso, e conclui que a culpa é do deus local da região, Kukuri. Enquanto isso, Shiro está andando na rua, mas uma mulher com fábricas de leite enormes chamada Kokuyo aparece de repente e pergunta se ele é o Kazuya. Quando ele confirma que não é, ela se vira para ir embora, mas o cara não está disposto a perder a chance de mergulhar nos peitões dela, então ele a chama de volta e diz que é amigo do Kazuya. Ao ouvir isso, ela pede para que ele a leve até o Kazuya, e ele concorda, mas propõe que ela faça algo por ele. Algum tempo antes, alguém disse a Kiriha que a situação deles ficaria crítica se Kazuya acordasse, e ela decidiu selar o excesso de energia espiritual junto com as memórias dele sobre o incidente que o deixou inconsciente. Kiriha concordou imediatamente, mas a senhora informou que Kazuya esqueceria tudo sobre ela e perderia seus poderes, e ela poderia voltar a ser apenas um obi comum, o que equivale à morte para um Tsukumogami. Apesar disso, ela concordou em seguir com o processo. No presente, Kazuya se despede do pai e vai para a escola, onde Shiro de repente lhe dá uma voadora nas costas e grita com ele por ter causado problemas. Mais cedo, Shiro levou Kokuyo ao McDonald's, e ela tentou sair para cumprir sua missão de encontrar Kazuya, mas ele a convenceu a ficar oferecendo um lanche por conta dele. Enquanto olhava para o cardápio, o bobão percebeu que Kokuyo não batia muito bem da cabeça, mas isso não o desanimou, já que ele estava disposto a arriscar tudo pelos melões gigantes que ela tem. Ele pediu para ela escolher o que quisesse. Então, quando a atendente chegou, ela pediu comida suficiente para alimentar um exército inteiro, e todo mundo ficou chocado ao vê-la devorar tudo como um titã faminto. Quando terminou, a dona levantou a mão como se tivesse vencido o campeonato mundial, e a atendente ainda deu para ela uma refeição de cortesia para levar para casa. Depois que ela saiu, Shiro tentou bancar o descolado e foi atrás dela, mas os donos o arrastaram de volta e obrigaram o idiota a pagar. No presente, Shiro reclama para Kazuya que gastou todas as suas economias pagando a refeição da Kokuyo, e agora ainda deve pro Osamu também. Mas Osamu garante que ele pode pagar a dívida recebendo uns tapas de toda a família dele. Então, Shiro agradece. Você é gay. Enquanto isso, Kokuyo apresenta para Kokuri algumas das refeições que pegou no restaurante, mas Kokuri grita com ela por ter relaxado durante uma missão, então ela pede desculpas. Kokuyo então comenta que o santuário dela está em um estado lamentável, porque Kokuri é uma deusa esquecida. Mas isso deixa Kokuri furiosa, então ela manda Kokuyo trazer Kazuya e deixar Kiriha para trás. Durante o intervalo, Shiro desafia Kazuya para uma queda de braço valendo o direito de conquistar a irmã dele. Mas antes que eles possam começar, todos os alunos ao redor começam a surtar porque seus almoços desapareceram.
Vendo isso, Kazuya acusa Kiriha de ter comido a comida deles, mas ela ajusta o cérebro dele com um soco brutal, então ele pede desculpas. Chisato sugere que pode ser uma massagem, mas Kazuya descarta essa ideia e acha que é um ladrão. Então Kiriha pergunta como um humano conseguiria comer tantos almoços de uma vez só. Nesse momento, Kokuyo entra na sala, comendo tranquilamente toda a comida que ela roubou, mas Shiro, irritado, pede para brincar com os peitos dela como pagamento pelo que ela fez com ele. Então ela concorda em deixar ele apertar. Quando o idiota avança para pegar seu prêmio suculento, Chisato nocauteia com sua arma antes que ele consiga chegar perto. Então Kokuyo diz para Kazuya ir com ela. No entanto, Kiriha aparece e declara que não vai deixar ela levar seu servo, mas Kokuyo a chama de garota pano de prato enquanto manda ela sair. Isso deixa Kiriha tão irritada que ela puxa seu obi para lutar, mas Kazuya a segura e diz para ela resolver as coisas de forma pacífica. Então Kiriha propõe resolver as coisas em uma queda de braço. Logo depois, todos se reúnem no telhado para a disputa de queda de braço, e Kazuya explica que será uma competição de rodada única. Se Kiriha vencer, ela irá com eles até o santuário, mas se perder, ficará na escola. No entanto, Kiriha pede para Kazuya tirar a mesa, pois ela está atrapalhando, e depois que ele faz isso, Kiriha se aproxima de Kokuyo e diz que a levará para conhecer Kukuri se vencer, e Kokuyo concorda. Em vez de uma queda de braço normal, as duas garotas gigantes começam a trocar socos poderosos como Floyd Mayweather e Mike Tyson, e Kokuyo acaba derrubando Kiriha. Mas quando ela tenta dar o golpe final, Kiriha agarra o polegar dela e a joga no chão com o golpe final do John Cena, fazendo todos os alunos vibrarem. De repente, um professor chega e repreende todo mundo por estarem brincando quando já passou muito do horário do almoço. E Kazuya tenta explicar que eles só estavam brincando de queda de braço. Mas eles veem que as garotas já tinham ido embora há muito tempo. Depois da escola, Kokuyo leva Kukuya e as garotas ao santuário Hakusan, onde Kukuri chega para recebê-los, vestindo uma roupa japonesa deslumbrante e uma máscara. Kokuyo apresenta a Kukuri como a grande encarnação de Hakusan, Mori, e Kazuya fica impressionado com a aura dela. Mas Kiriha zoa ela por usar uma máscara para parecer descolada. Kukuri pergunta a Kokuyo por que ela desobedeceu sua ordem de deixar a garota do pano de lavar para trás. Então ela explicou que perdeu uma queda de braço para ela. E Kiriha começa a discutir com Kukuri sobre quantas quedas de braço cada uma ganhou, até que Kazuya manda elas pararem. Kiriha então pergunta a Kukuri se o selo foi quebrado, já que tem ocorrido tantos acontecimentos irregulares ultimamente. Mas Kukuri explica que o selo não foi quebrado, apenas enfraquecido. Ao ouvir isso, Kiriha pede para ela refazer o selo, mas Kukuri diz que não pode fazer isso e pede para Kazuya ser um purificador de maldições. No entanto, Kiriha se recusa e pede para ela enviar suas criadas em seu lugar. Então Kukuri explica para Kazuya que coisas estranhas estão acontecendo ao redor dele, porque ele é o farol que atrai maldições, tornando um perigo para todos ao seu redor. Kiriha diz a ele que Kukuri está apenas mentindo para fazê-lo obedecer e tenta fugir com ele, mas Kukuri os impede com uma barreira e saca uma máscara para entrar em combate, enquanto Kokuyo foge com Chisato. Ela então pergunta a Kazuya se ele aceitará o papel de purificador de maldições, mas Kiriha recusa em nome dele. Então Kukuri desperta seus poderes como deusa da água. Enquanto ela lança bolas de água contra eles, Kiriha bloqueia com um escudo feito de obi. Então Kukuri quebra o escudo com uma lança de água e começa a disparar várias lanças de água, forçando Kiriha a usar seu obi como asas para voar com Kazuya para longe. No entanto, ela colide com uma barreira no ar, então avança e tenta acertar um combo de ataques em Kukuri, mas Kukuri desvia dos ataques e a derruba com rajadas de água. Enquanto Kiriha se esforça para se levantar, Kazuya implora para que ela pare, dizendo que faria o que Kukuri quisesse, mas Kiriha diz para ele ficar atrás dela. Kukuri então lança um feitiço de água superpoderoso chamado Impacto de Água, que os atinge de cima. Ao ver isso, Chisato teme que eles estejam mortos, mas Kiriha consegue proteger a si mesma e a Kazuya usando um casulo feito de obi, e se gaba dizendo que é um movimento defensivo tão forte quanto o infinito do Gojo, chamado Formação Abrigo. No entanto, o movimento exige tanto dela que ela encolhe e fica em forma chibi, e Kukuri pede para ela reconsiderar, já que não conseguiria aguentar outro impacto de água nesse estado. Mas Kiriha se recusa, e diz para Kazuya só fazer o que Kukuri quer se ela morrer. Preocupado, Kazuya se oferece para salvar a vida dela, tornando-se um purificador de maldições, como Kukuri pediu, mas Kiriha recusa. Então ele pergunta por que ela é tão contra isso, e ela declara que esse é o motivo de ela estar ali.
Enquanto Kiriha lança um feitiço de defesa, Kukuri dispara outro ataque de impacto de água, mas desta vez Kiriha desmaia e a água atravessa o escudo dela. No mundo dos sonhos, Kazuya vê uma mulher animada que começa a zoar Kiriha e Kukuri como se fossem melhores amigas, e ele tenta ir embora porque não tem tempo, mas ela o segura e pede para ele salvar Kiriha. Isso deixa confuso, então ela explica que quer que ele liberte Kiriha do antigo acordo ao qual ela ainda está presa. Quando ele pergunta o que poderia fazer, ela diz que ele precisa ficar mais forte para ser ele quem a protege, em vez de ser o contrário, e explica que ele pode despertar suas habilidades aprendendo um ataque supremo e o verdadeiro nome dela. Enquanto a senhora se afasta, Kazuya pergunta qual é o verdadeiro nome de Kiriha, mas ela sorri dizendo que ele já deveria saber e lhe deseja boa sorte. Quando Kazuya acorda, ele vê Kiriha fazendo respiração boca a boca nele, e quando eles sobem para a superfície, Kiriha tenta atacar Kukuri novamente, mas ele a segura e pede para ela voltar a ser um obi, para que ele possa usá-la, já que ela não pode mais lutar sozinha. Kiriha, irritada, lembra ele de que ela é sua mestra, mas Kazuya dá o troco chamando-a pelo nome original, Aya Sakura, enquanto ordena que ela volte à sua forma original, e isso faz com que ela volte a ser um obi. Enquanto Kukuri observa chocada, Kiriha começa a repreender Kazuya por fazer as coisas de modo que ele é quem acabaria lutando no lugar dela. Mas Kazuya sorri e diz a ela que está ansioso para lutar ao lado dela. Quando ela pergunta se ele tem um plano, ele confirma que sim, então elas se abrem em sua formação de batalha. Ao ver isso, Kukuri dispara uma rajada de feitiços de água contra eles, e Kazuya tenta bloquear com um escudo de Obi, mas seu escudo acaba sendo deformado, então ele salta para longe para evitar o ataque. Enquanto Kiriha o repreende, Kukuri lança outro ataque poderoso chamado Roda d'Água, e desta vez, Kazuya cria um escudo de Obi perfeito que bloqueia o ataque, fazendo com que Kiriha o elogie. No entanto, Kukuri vai com tudo e invoca uma cobra gigante feita de água. Mas Kazuya se lembra da senhora de seus sonhos dizendo o que fazer nessa situação. Então ele cria um escudo de Obi. Kiriha o repreende, achando que ele acabou de fazer uma burrada. Mas quando a cobra de água ataca, Kazuya ativa um movimento chamado Divisor de Águas, que dobra o escudo em um ângulo agudo, fazendo com que a cobra seja cortada ao meio. Em seguida, ele se lança no ar usando o Obi e avança com um ataque em forma de broca, e Kukuri cria uma parede de água para bloquear, mas ele reforça a broca com uma trama mais forte, permitindo que ela quebre o escudo de Kukuri. No entanto, Kukuri faz Kiriha de refém e ameaça perfurá-la se ele não se render, então Kazuya aceita o dever de se tornar um purificador de maldições, e ela finalmente solta Kiriha. Enquanto ele verifica como Kiriha está, Kokuyo retorna com Chisato e Kukuri tenta fazer um discurso ousado como sua nova líder, mas sua máscara de repente se abre, revelando sua verdadeira forma, uma baixinha de cabelo verde. Meu Deus do céu, mano. Ah, nem ferrando, cara. O que é isso? Ela fica tão envergonhada com seu corpo reto que se encolhe para se cobrir, e Kiriha tira sarro dela por depender de uma máscara para ter presença e fazer planos. Quando ela tenta pegar a máscara, Kiriha a toma e se vinga de todo o tratamento cruel colocando pedrinhas dentro do biscoitinho minúsculo dela. Depois que elas se acalmam, Kukuri explica para Kiriha que nunca teve a intenção de acabar com Kazuya, e que todo aquele papel de vilã era só uma encenação para fazer Kazuya dar ordens a Kiriha, assim ela poderia usá-la em missões. Ela também menciona que agora Kiriha vai ter que obedecer a ordens, já que Kazuya ganhou controle sobre ela, mas isso irrita Kiriha, então ela pega o cérebro d'água e gira com ela como um Beyblade antes de jogá-la na parede. No caminho de volta, Kazuya e Kiriha pedem desculpas a Chisato por todo o transtorno enquanto se despedem dela, e enquanto Kazuya carrega Kiriha nas costas até em casa, ele promete que vai dar o seu melhor como purificador de maldições. No santuário, Kokuyo pergunta a Kukuri se o que eles fizeram foi o melhor, e ela diz que eles precisam acreditar em Kazuya antes de mencionar que a casa deles agora tá. Mais tarde naquela noite, Kazuya expressa suas preocupações sobre a forma miniatura atual de Kiriha, mas ela o tranquiliza dizendo que não vai ficar assim, que voltará ao normal depois de descansar um pouco. Ele tenta verificar se ela está machucada, mas ela inverte a situação e acaba mostrando para ele uma visão clara de suas tramas do tamanho de um átomo. Enquanto tomam banho juntos, Kazuya ajuda Kiriha a lavar o cabelo, e ela comenta que a mão dele parece muito maior agora. Enquanto Kiriha relaxa na banheira, ela se lembra da técnica de perfuração que Kazuya usou para ultrapassar o escudo de Kukuri e percebe que é a técnica de sua antiga mestra, Kanaka. Vários anos atrás, Kanaka segurou o recém-nascido Kazuya em seus braços e pediu para Kiriha cuidar dele caso algo acontecesse com ela, e Kiriha prometeu cuidar dele. Então Kanaka agradeceu.
De volta ao presente, Kiriha desmaia de repente na piscina, então Kazuya a leva para a cama para ela descansar. Em seguida, ele se encontra com Kasumi e pede para pegar algumas roupas antigas dela porque precisa delas para Kukuri, mas ela acha que o irmão tá lentamente virando um arquivo PDF, então começa a brincar até perceber que a comida dela tá queimando. Pouco depois, Kazuya liga para Chisato pedindo algumas roupas antigas, e ela concorda em emprestar, mas diz que não pode entregar imediatamente. Então ele faz uma última ligação. Minutos depois, Osamu o encontra do lado de fora e entrega as roupas, então ele as leva para Kiriha em seu quarto, junto com um pouco de pudim. Quando ele entrega as roupas para ela experimenta, mas percebe que são todas roupas estranhas da coleção pessoal da Angela White. Então ela dá um soco nele enquanto o chama de pervertido. Ele explica que pegou as roupas com Osamu, mas ela continua provocando, perguntando qual das roupas picantes ele gostaria que ela usasse para ele. Na manhã seguinte, Kiriha informa Kazuya que ele vai precisar começar o treinamento naquele dia porque um purificador de Malison deve ser um homem de fibra. Mas Kazuya reclama que está cansado de tanto se masturbar na noite anterior. Ao ouvir isso, Kiriha tenta espancá-lo com seu obi, mas nada acontece. Então ela explica que tem conseguido se projetar desde a batalha com Kukuri e está preocupada por não conseguir ajudá-lo caso um Amasagi apareça novamente. No entanto, ela decide que vai treiná-lo nas artes de manejar um obi, apesar de sua própria fraqueza, até que ele fique forte o suficiente para desafiar Goku. Durante o treinamento, Kazuya ofega como um bagre desidratado depois de correr alguns metros, e reclama que o treino é demais para um cara caseiro como ele, mas Kiriha manda ele criar coragem. Depois de mais uma rodada de corrida, Kazuya está ainda mais exausto, mas Kiriha diz que ele nunca será um purificador de Malison com essa resistência baixa e se transforma em sua forma de Obi, para que possam começar a próxima etapa do treinamento. Ela então pede para ele demonstrar as técnicas que usou durante a luta contra Kukuri, começando pelo escudo, mas ele se atrapalha miseravelmente, então ela instrui que use 2 Obis e coloque força de vontade nisso. Mas o cabeça oca ainda não entende o que ela quer dizer. Como Kazuya se mostrou inútil, Kiriha encerra o treinamento do dia e eles voltam para casa. Enquanto estão juntos no banho, Kiriha pergunta a Kazuya por que Tsugumomo pode se transformar em forma humana, mas o idiota responde errado, dizendo que é para se pegar e ela esmaga o elefantinho dele como punição. Enquanto ele chora de dor, ela explica que Tsugumomo são ferramentas humanas cujos poderes são limitados se não tiverem um portador, o que significa que a forma humana permite que operem de forma independente, sem o dono por perto. No entanto, ela informa a ele que a forma humana deles tem suas limitações e, de repente, o abraça apertado enquanto pede para ele descrever o corpo dela. Kazuya diz que ela é macia e quente, então ela explica que, na forma humana, os Tsugumomo têm órgãos humanos, o que significa que eles morreriam com um ferimento fatal que mataria um humano. Da mesma forma, Kiriha morreria se fosse danificada além do repalo como um Obi. E quando Kazuya pergunta qual é a diferença, ela diz que pode se recuperar de pequenos cortes e rasgos em sua forma de Obi. Enquanto estão deitados juntos na banheira, Kiriha afirma que os Tsukumogami não podem existir sem os humanos porque seu poder vem dos laços com seu dono, e ela decide treiná-lo nas técnicas de Obi que ele pode dominar no momento. No santuário, Kokuyo informa Kukuri que não conseguiu nenhum dinheiro porque as pessoas estão perdendo a fé no divino. Mas os trabalhadores do templo reclamam que não podem consertar o templo sem dinheiro, então ela os encanta com um olhar de cachorrinho até que eles saem correndo. Kukuri ainda está irritada porque seus trabalhadores a abandonaram, então Kokuyo diz a ela que eles precisam administrar o templo do jeito que tá. No quarto de Kazuya, ele faz uma trama do escudo de Obi com papel, mas Kiriha lhe dá um chute no rosto enquanto grita com ele por ter feito tudo de qualquer jeito. Depois de mostrar como se faz, ela pede para ele tentar de novo, mas o cara tá exausto demais. No santuário, Kukuri e Kokuyo estão tentando segurar o prédio para evitar a chuva, mas a estrutura desaba de novo, e o joguinho de blocos da Kiriha quebra ao mesmo tempo, fazendo ela perceber que sua maior rival está sofrendo no momento. Debaixo de uma chuva forte, Kokuri chora pelo santuário destruído e pergunta onde eles vão morar. Mas Kokuyo diz para elas não se preocupar porque já tem um lugar em mente. Na manhã seguinte, Kiriha está descendo a porrada no Kazuya durante o treino enquanto os outros assistem, e Kukuri pergunta o que ela está fazendo. Então ela explica que está treinando o senso de alcance dele porque quer que ele entenda até onde o Obi pode chegar. No entanto, quando ela joga a bolsa de pelúcia nele, não alcança, então ela dá um chute na cara dele por estar longe demais.
Vendo isso, Kukuri diz pra ela que não adianta treinar o básico, já que ele já usou um ataque super poderoso contra ela, mas Kiriha explica que aquilo foi só sorte, já que ele nem consegue puxar uma pedra com o Obi no momento. Logo depois, todos eles visitam juntos o novo santuário da Kukuri, e Kiriha ri do fato de ser um parquinho. Então Kukuri explica que é um lugar seguro, já que não há desastres naturais chegando naquela área. No dia seguinte, Kazuya bate na porta da sala do conselho estudantil, se perguntando por que foi chamado. E ao entrar, o presidente do conselho estudantil se apresenta como Taka, dizendo que faz tempo que não se vêem. No entanto, Kazuya diz que não o reconhece, então Taka muda o cabelo para um formato mais feminino, fazendo Kazuya perceber que ele é a pessoa que salvou do espírito da peruca alguns dias atrás. Quando Kiriha aparece, Taka explica para eles que um grupo de gamers tomou conta da sala de estudos sociais, e o representante que ele enviou para resolver a situação voltou chorando dizendo que viu um monstro, por isso ele quer que eles deem uma olhada. No caminho, eles encontram Osamu, e Kiriha se apresenta como mestra de Kazuya, então Osamu zoa Kazuya dizendo que ele é tipo um Johnny Sins japonês. No entanto, Taka começa a surtar ao perceber que o lugar onde ficava a sala do clube de estudos sociais agora é só uma parede vazia, então Kiriha usa seu ornamento de rastreamento e ele reage à parede. Kiriha decide que eles devem recuar por enquanto, já que é demais para eles lidarem, mas acabam dando de cara com um beco sem saída, onde antes ficava a escada. Nesse momento, um estudante estranho chamado Nakajima tenta recrutá-los para o clube dos gamers, mas Taka recusa, então ele usa um desenho para invocar um minotauro que começa a atacá-los. Eles tentam fugir, mas acabam em outro beco sem saída, então correm para a sala de ciências. No entanto, eles acabam caindo na armadilha de Nakajima, e quando o minotauro arremessa-se contra a parede, Kazuya percebe que o Amasogi é o livro em que Nakajima está desenhando, e que o monstro é um desenho que pode ser apagado. O minotauro invade, mas Osamu e Taka jogam água nele e Kazuya se junta usando o extintor de incêndio, o que apaga o braço do monstro e permite que eles escapem. Kazuya então apaga a parede que bloqueava a saída, mas eles acabam encontrando outra parede, e Nakajima aparece novamente com o minotauro. Então Taka diz para eles fugirem sem ele, já que ele é o alvo. No entanto, Kazuya se recusa e desvia dos ataques do minotauro antes de pegar o extintor de incêndio e apagar o monstro de uma vez por todas. Logo depois, Kazuya explica tudo sobre o Amazogi pro Osamu, e Kiriha diz para Nakajima acabar com isso ele mesmo, então ele destrói o livro. Quando Taka tenta prender Nakajima, ele de repente usa um pedaço de papel que estava escondendo para invocar o Minotauro novamente, mas Osamu revela que está com um caderno de desenhos verdadeiro, porque o que foi destruído era falso. Então Osamu usa o livro para invocar um dragão, e o dragão reduz o Minotauro de Nakajima a cinzas. No dia seguinte, Kazuya e Kiriha assistem de seu esconderijo enquanto um perdedor derrotado se declara para Chisato, mas ela o rejeita e explica que já gosta de outra pessoa, o que deixa Kazuya chocado. Depois da escola, os três estão relaxando na casa do Kazuya, e ele pergunta para Chisato sobre o cara de quem ela gosta, mas ela se recusa a contar. Kiriha começa a procurar um pudim na bolsa da Chisato, mas acaba encontrando um boneco estranho do Labubu, que ela e Kazuya nunca tinham visto antes, e Chisato diz que não é nada. Enquanto isso, o cara feio e perdedor que a Chisato rejeitou tá no quarto dele, tramando expor o histórico do navegador da Chisato como vingança, mas ele vê uma mensagem pedindo para ele fazer um único desejo. No dia seguinte, Kazuya chega na escola e fica chocado porque o prédio inteiro parece uma novela, com garotos e garotas se agarrando por todos os cantos. De repente, uma garota esbarra nele e cai no chão, dando a ele uma visão clara das suas coberturas listradas, e uma tela aparece na frente dela, dando a ele opções de como responder a ela. Como o tempo está acabando, ele rapidamente escolhe a terceira opção, que diz que ele não viu os protetores de pêssego listrados dela, então ela dá um tapa na cara dele e vai embora. Quando Kazuya chega na sala de aula, ele fica chocado ao ver que todos os garotos e garotas se emparelharam com telas semelhantes entre eles, e Shido conta pra ele sobre um boato que diz que se convidar uma garota para sair na árvore de cerejeira naquele dia, é garantido que eles vão virar um casal. Quando Kazuya se senta, Kiriha informa que um Amasogi transformou a escola deles em um simulador de namoro, onde eles precisam aumentar o nível de afeição do alvo para formar um relacionamento romântico. Enquanto caminha pelo corredor, Kiriha avisa Kazuya que o Amasogi do jogo tem algum lugar da escola onde haja uma televisão, e ele vê Chisato conversando com o cara de antes. No entanto, quando ele chama por ela, ela friamente diz que não sabe quem ele é e pede para o seu admirador secreto, Hiroshi, lidar com ele.
Kazuya acusa Hiroshi de ter usado uma poção do amor nela, já que ela o rejeitou no dia anterior, mas Hiroshi manda ele parar com as falsas acusações e o empurra para longe. Ele então acusa Hiroshi de chantajá-la para que ela aceitasse comer sua salsicha, mas Chisato lhe dá um tapa e o chama de pessoa horrível por ser maldoso com Hiroshi antes de ir embora. Enquanto caminha atrás dela, Hiroshi diz a Kazuya que agora é dona do biscoito da Chisato, porque ninguém consegue vencê-lo no jogo dos corações puros, mas isso faz Kiriha perceber que ele é o dono do Amasogi, então ela avisa a Kazuya. Enquanto Hiroshi segue à frente com Chisato, Kazuya corre atrás dele e o acusa de estar usando um Amasogi, mas de repente ele invoca um grupo de 4 garotas feias que espancam Kazuya. Enquanto ele está caído no chão, Kiriha diz para ele reconquistar Chisato enquanto ela encontra o Amasogi e desliga o jogo, então ele se levanta. Pouco depois, Kazuya explica a situação para Osamu e pede sua ajuda para reconquistar Chisato. E Osamu garante que eles vão conseguir porque já zerou todos os personagens na versão de celular do jogo. Então ele pega um quadro e entra totalmente no modo nerd enquanto explica o sistema do jogo Pure Hearts e informa Kazuya que a única maneira dele dar a volta por cima é usando a opção de entrada gratuita, que envolve bolar a melhor resposta possível usando seu conhecimento sobre a personalidade da Chisato. Horas depois, Kazuya encontra a Chisato no corredor, mas quando chama por ela, ela responde friamente, o que o faz entrar em pânico. Então Osamu explica que ele vai precisar construir um combo, conquistando ela continuamente. Depois que Osamu vai embora, Chisato pergunta o que ele quer e a tela de opções aparece, mas ele percebe que todas as opções normais são péssimas, então decide inventar uma resposta por conta própria. Ele, ousadamente, pede para ela ajudá-lo com um problema de matemática, e isso faz com que ela fique corada ao aceitar o pedido. Então ele comemora porque o nível de afeição dela aumentou. Enquanto ela o ajuda nos estudos, outra tela de resposta aparece, mas ele ignora as opções e segura a mão dela, dizendo que ela tem mãos bonitas. No entanto, Chisato diz friamente para ele levar o estudo a sério. Então Osamu explica que ele precisa usar as pistas do contexto. Durante o almoço, Chisato pergunta por que está sentada com eles, e Osamu responde com uma frase digna do manual de conquista do DiCaprio, o que faz ela corar, então Kazuya o repreende por tentar passar a perna nele. Quando Chisato abre sua marmita, uma tela de opções aparece novamente, e Kazuya percebe que a terceira opção é ótima, mas ele decide inventar algo melhor do que isso, então diz a ela que o almoço dela lembra os bolos caseiros dela, o que faz ela corar mais uma vez. Ela então lhe oferece um pedaço de ovo para experimentar, e uma tela de resposta aparece, então ela elogia repetidamente dizendo que ela é o exemplo perfeito de esposa, até o rosto dela ficar completamente vermelho. Quando ela pergunta sobre a Kiriha, uma tela de resposta não aparece, e Osamu começa a entrar em pânico ao perceber que eles estão em um evento de conversa com resposta livre, mas Kazuya responde animadamente que ela está dormindo com a roupa de ginástica. Isso deixa Chisato irritada ao se lembrar da Kiriha dividindo a cama com Kazuya, e Osamu informa que o nível de afeição dela diminuiu, então Kazuya começa a surtar, mas Osamu explica que ele pode sair dessa situação com a próxima resposta. No entanto, as respostas de Kazuya a deixam ainda mais brava, e uma tela pop-up aparece para avisar que Chisato está prestes a explodir de raiva. Mas antes que ele possa recusar a bomba, ela explode tudo chamando de um pervertido horrível. Um tempo depois, Kazuya e Osamu se encontram em uma sala com Kiriha, que diz a eles que não conseguiu encontrar o jogo. Osamu então informa que a única maneira restante de maximizar a afeição da Chisato é usar um combo NTR, que daria vantagem a ele com uma única frase ao aproveitar a longa amizade de Kazuya com ela. Enquanto isso, Hiroshi está prestes a confessar seus sentimentos para Chisato debaixo da cerejeira, mas Kazuya aparece de repente e tira algumas bonecas de suas bolsas, pedindo para ela brincar de casinha com ele de novo. Isso faz com que ela tenha um flashback dos velhos tempos em que eles brincavam de boneca juntos. Então ela sai do encanto de Hiroshi e o abraça alegremente, deixando Hiroshi em lágrimas. Depois disso, Kiriha os deixa na enfermaria e sai para procurar o Amazogi, então eles acabam dormindo em camas separadas. No entanto, quando Kazuya acorda, ele vê Chisato beijando e percebe que está amarrado na cama. De repente, Chisato revela seus planos e pede para ele colocar seu cartão V no envelope dela, fazendo com que ele entre em pânico. Enquanto isso, Hiroshi explica para Kiriha e Osamu que ele estava rodando o jogo em um computador no laboratório, e Osamu informa Kiriha que a versão de computador do jogo Pure Hearts é classificada, então ela corre para a enfermaria enquanto os meninos desligam o jogo. Quando ela chega, Kazuya e Chisato já se separaram e estão se escondendo um do outro de vergonha.
Alguns dias depois, Kiriha coloca Kukuri em várias posições de luta livre enquanto a repreende por ter previsto erroneamente que eles não encontrariam mais nenhum Amasogi, e ela implora para Kokuyo ajudar, mas Kokuyo explica que precisa ir trabalhar para ganhar dinheiro para os reparos do santuário delas. Depois que ela sai, Kukuri coloca sua máscara e tenta retrucar Kiriha com um golpe de impacto de água, mas só cai um copo d'água do céu. Então Kiriha ri dela e a coloca na submissão Walls of Jericho, o que faz Kukuri chorar ainda mais. No entanto, Kazuya intervém, oferecendo um pudim para Kiriha em troca de paz. Então ela finalmente solta Kukuri. E quando Kazuya sai para comprar o pudim, Kiriha pede para Kukuri conversar com ela. Ela então pergunta para Kukuri por que seus poderes diminuíram desde que ela assumiu essa forma Loli, mas Kukuri diz que vai contar na hora certa, então Kiriha decide que vai forçá-la a falar. No entanto, alguns moleques destroem o castelo de areia delas com uma bola de praia, e a areia espirra nelas, então Kiriha sai correndo atrás dos idiotas. Depois, Kukuri tá limpando Kiriha no banho e pergunta por que ela tem que fazer esse tipo de tarefa. Então Kiriha explica que Kazuya, que normalmente faz isso, não pode entrar no banheiro porque ficou com vergonha. Kukuri então percebe que os peitos da Kiara ficaram um pouco maiores, então Kiara explica que sua energia espiritual tá crescendo aos poucos graças ao seu portador, Kazuya. As duas cabeças de vento então jogam um jogo intensamente violento uma contra a outra até as duas desmaiarem. Durante o jantar, Kazuya come só metade da comida porque quer dar o resto para Kihara, mas Kazumi acha que ele tá escondendo um cachorro, então lembra a ele que não são permitidos animais de estimação em casa, já que o pai deles é alérgico. Ele então percebe que Kiriha tá jantando casualmente com eles na mesa, e fica tão surpreso que deixa a comida cair, mas Kasumi chama ela de espírito folgado, então Kazuya pergunta como ela sabe sobre ela. Kasumi explica que já conheceu Kasumi e o pai dele desde o dia em que se mudou, e afirma que não é estranho ela conviver com eles, já que é uma lembrança da mãe dele. Quando Kazuya pergunta ao pai se ele conhece Kiriha, o folgado diz que sim, e na verdade eles se conhecem há muito tempo, já que ela é sua cunhada. Durante os tempos de escola, o pai de Kazuya, Kazuaki, tentou várias vezes conquistar Kanaka, mas Kiriha sempre estragava seus planos, então agora ele morre de medo dela. Enquanto Kiriha saboreia um pudim, Kazuya se lembra que também planejava dar um para Kukuri, então eles vão até o parquinho com o pudim só para ver que ele foi destruído. Nesse momento, Kukuri aparece correndo e abraça Kiriha com lágrimas escorrendo dos olhos, e Kokuyo explica que o santuário delas foi removido do parquinho porque foi considerado um risco ambiental depois que um garoto se machucou lá. Vendo que Kukuri tá arrasada, Kiriha decide ajudá-la a encontrar um novo lugar, e elas acabam levando Kukuri e Kokuyo para casa do Kazuya. Na manhã seguinte, Kazuya vai ao banheiro ainda sonolento, mas seu rosto acaba colidindo de repente com os fábricas de leite expostos da Kokuyo, então ele pula para trás e explica que foi um engano. No entanto, Kokuyo diz que tá tudo bem porque brincar com os sacos divertidos dela é um prêmio maior do que a Copa do Mundo, e ela dá sinal verde para ele apertar ainda mais. Mas Kukuri aparece sem nenhuma cobertura de enredo e chama ele de esquisito. Na noite anterior, Kazuya contou para Kazumi e Kazuaki que queria dar um lugar para Kokuyo e Kokuri ficarem. Mas Kasumi reclamou que não queria o irmão dela sob o mesmo teto que os terrenos montanhosos da Kokuyo. Kazuaki também recusou a oferta, mas Kihara começou a ler o histórico do navegador dele em voz alta, então ele concordou em deixá-las ficar só para ela parar, e as garotas comemoraram. No presente, Kiriha arrasta Kukuri até o santuário Konara para pedir dinheiro emprestado para uma previsão de Malison, e Kukuri chama a deusa do santuário de Taguri, então ela transforma a porta em um buraco de minhoca que as puxa para dentro da sala de estar. Quando Taguri chega, elas se apresentam e Kukuri pede para emprestar um dinheiro, mas Taguri pede que elas joguem um jogo de cartas chamado Concentração primeiro. Kiriha pergunta como isso está relacionado ao empréstimo delas, então Taguri explica que vai emprestar a quantia que tiver impressa na carta. Kukuri sussurra para Kiriha que elas têm que dar o máximo para pegar todas as cartas e cochicha um plano secreto que usariam como último recurso. Quando o jogo começa, Kiriha pega duas cartas que somam 5.000 ienes, mas ela se atrapalha nas próximas escolhas, então Kazuya faz a sua vez. No entanto, ele acaba pegando duas cartas que oferecem tempo de brincadeira com melões suculentos em vez de dinheiro. Então Kiriha desaba em cima da Kukuri até que ela explica que ele pode exigir o ato escrito nas cartas, porque Taguri na verdade é uma lolicon que criou o jogo para satisfazer seus interesses estranhos. Ao ouvir isso, Kiriha tenta fugir, mas Kukuri vai atrás dela,
e lembra que elas ainda têm uma chance de ganhar. Quando chega a vez da Kukuri, ela pega uma carta que oferece mordidinhas na orelha, então escolhe cuidadosamente a próxima carta, mas acaba ficando com cheirar o sovaco. No entanto, a versão feminina do Hisoka acaba pegando cartas de beijinho, então ela suga todo o cérebro da Kukuri com um beijo intenso e puxa outra carta, que oferece um jogo do palitinho de doce. Então ela aproveita a oportunidade para devorar o rosto da Kiriha também. Conforme o jogo avança, Taguri puxa mais cartas bizarras que permitem ela fazer todo tipo de encenação picante com as garotas, e eventualmente ela tira uma carta para uma massagem corporal completa. Então Kiriha pede informações sobre onde fica o banheiro feminino. Depois que Taguri lhe dá as direções, Kiriha pede para ela acompanhá-la. Então Taguri cai direitinho e imediatamente a arrasta para o banheiro feminino. Na ausência dela, Kukuri reorganiza todas as cartas no tabuleiro e garante a Kazuya que eles vão ganhar. Mas quando Taguri volta, ela percebe imediatamente que as cartas foram mexidas. Kukuri tenta negar, mas Taguri lembra que ela é a deusa do metal e já memorizou até as menores imperfeições das cartas do jogo. E para provar seu ponto, ela decide que eles vão passar a noite ali se a próxima carta que ela tirar for uma massagem corporal completa. No entanto, ela acaba pegando uma carta completamente diferente e Kiriha tira a carta da massagem corporal completa, então ela percebe que Kukuri limpou as digitais das cartas que mexeram. Enquanto as garotas comemoram, Taguri estraga a festa lembrando que é contra as regras tocar nas cartas quando não é a sua vez, e as pune obrigando-as a interpretar personagens de Rugrats antes de mandá-las embora. Alguns dias depois, Kiriha está assistindo a um romance água com açúcar na televisão e Kizuaki aparece atrás dela, esperando convencê-la a deixá-lo assistir beisebol, mas ela lança um olhar de desprezo tão forte que o assusta e ele vai embora. No entanto, Kasumi aparece de repente e desliga a TV. Então Kiriha tenta pular em cima dela, mas Kasumi mostra pra preguiçosa que Kukuri está ocupada lavando a louça. Kiriha ainda não liga, mas quando Kasumi ameaça cortar o fornecimento de pudim dela, ela começa a implorar. Então Kasumi manda ela descascar algumas batatas. Kasumi então percebe que acabou o shoyu, então chama Kazuya para descer e comprar, e as meninas se oferecem para ir com ele já que terminaram suas tarefas. Na loja de conveniência, as lolis cabeça de vento começam a babar por todos os doces na prateleira, então Kazuya impede que elas peguem e explica que não pode comprar nenhum doce porque só pediram para ele comprar os itens da lista. Como uma boa menina, Kukuri ajuda ele a pegar todos os itens da lista, mas ela vê um casal de casados no canto, o que faz sua mente viajar para o mundo da fantasia enquanto imagina um universo onde Kazuya é seu marido. No entanto, Kirin interrompe jogando todo o pacote de pudim que ela pegou na frente deles. Mas Kazuya devolve tudo ao balcão, então ela começa a cantar chorosamente sobre o quanto quer comer pudim. Depois de assistir a performance dela, Kazuya decide comprar um copo de pudim para ela por pena, então ela comemora enquanto eles seguem. No entanto, Kokuri é atraída por uma versão de pudim com sabor de feijão vermelho, mas ela não consegue contar para Kazuya porque ele tá longe com Kiriha. Então ela começa a sonhar acordada de novo até que Kiriha chama. Enquanto eles estão na fila, todos os caras na frente começam a babar olhando para os peitos majestosos da vendedora, que acaba sendo a Kokuyo. Então Kukuri se aproxima dela para bater um papo. Quando eles voltam para casa, aproveitam um jantar junto com o resto da família e depois Kiriha sai correndo toda feliz para saborear seu copinho de pudim. Enquanto isso, Kukuri a observa com tristeza, mas Kazuya aprova seu verdadeiro Gigachad ao entregar para ela a sobremesa que ela tanto queria na loja de conveniência. Aparentemente, Kasumi colocou isso como um dos itens na lista que ela deu pro Kazuya levar na viagem para recompensar Kukuri pelo seu esforço, então Kukuri aproveita o lanche junto com Kiriha. Na manhã seguinte, Kazuya chega à escola e fica chocado ao ver que todos os valentões da turma estão tratando Shiro como um príncipe, mas os outros perdedores da turma ficam revoltados e perguntam como ele passou de um zero à esquerda para mandingo da noite pro dia. Shiro começa a provocar as garotas, então a polícia anti-bagunça, Chisato, invade a sala e manda todo mundo parar com aquele comportamento esquisito. Mas as garotas mandam ela procurar a própria berinjela para se divertir, antes de continuarem a brincadeira de amor com Shiro. Vendo isso, Osamu conclui que a popularidade repentina do Shiro com as garotas é um fenômeno sobrenatural, e Kiriha aparece de repente para explicar que um Amasagi é o responsável por isso. Kazuya lembra a ela que era para ela ficar escondida da turma, mas ela esmaga as bolinhas dele mais uma vez e explica que já esperava esse ataque por causa de uma previsão que Kukuri contou para ela algum tempo atrás. Ela então diz a ele que esse é o momento perfeito para ele cumprir seu papel como purificador de maldições.
Mas quando ele pergunta o que deve fazer, ela diz para ele descobrir sozinho. Ele então acusa Shiro de usar uma ferramenta falsa para fazer todas as garotas da turma desejarem o seu osso do amor e aconselha ele a destruir isso. E Shiro tenta negar essas acusações, mas fica tão nervoso que acaba revelando sem querer que usou um perfume do amor. Ao ouvir isso, todos os garotos da turma ficam irritados e correm atrás dele como zumbis famintos para pegar o perfume do amor, mas ele segura longe deles. No entanto, Kazuya nocauteia ele e os outros tarados com um ataque de Obi. Os garotos da turma ressurgem como monstros de Elden Ring. Então Kiriha explica que o desejo que invocou a Massage ressoa forte demais neles. Enquanto eles avançam contra Shiro, Kazuya o enrola com seu Obi e foge com ele. Mas os garotos zumbis continuam perseguindo eles. Então o Kazuya usa o corpo do Shiro como ariete para derrubar os outros. No entanto, eles acabam encontrando uma segunda leva de zumbis tarados na frente deles. Aí o Osamu leva todo mundo para o andar de cima para uma sala de aula vazia. Enquanto eles se escondem lá, alguns garotos zumbis entram pela janela, então Kiriha derruba eles com combos de Obi. Logo depois, eles deixam o Shiro todo amamarado e pedem para ele explicar tudo. Aí ele conta como foi rejeitado por uma garota que explicou que as meninas preferem caras que só têm olhos para elas, em vez de desesperados como ele. Depois que ela foi embora, Shiro ficou surtando porque o perfume barato de amor que ele comprou no Temo não funcionou e deixou o frasco em cima da mesa. Mal a Massage despertou dentro do perfume e pediu para ele usar de novo. No presente, Kazuya explica para Shiro que ele mesmo precisa destruir a Massage, senão vai sofrer com a expiação da maldição que faz coisas ruins acontecerem. E ele concorda. Então Osamu diz amar. Depois que entrega um frasco para ele, Shiro tenta quebrá-lo no chão, mas ele quica e derrama tudo em cima do Kazuya, fazendo com que todas as garotas da cidade comecem a correr atrás dele. Quando chega em casa, ele entra no banho para relaxar e decide que vai fazer o Shiro destruir a colônia direito no dia seguinte, já que eles falharam antes. Nesse momento, Kasumi aparece e pede para entrar junto, e ele acha que ela tá brincando. Mas ela aparece na porta como uma onça faminta e entra na banheira. Para piorar, Kukuri e Kokuyo chegam e, como também estão encantadas pelo perfume do amor, entram na piscina e o sufocam com suas investidas. Enquanto ele tenta pensar em uma forma de escapar, Kiriha e Shisato também aparecem e se juntam a eles, brincando de jogos estranhos com o bastão do amor dele na banheira. Depois de fazê-lo gozar 3 vezes seguidas, as garotas jogam pedra, papel e tesoura para decidir quem vai ser a primeira a montar no joystick dele. Mas Kazuya finalmente consegue quebrar o perfume e libertá-las do feitiço. No dia seguinte, todo mundo na sala mantém distância do Shiro porque a penitência dele faz com que ele fique cheirando a ovo podre por uma semana inteira. Vários dias depois, Kazuya e Kukuri estão praticando juntos, e ela dispara uma rajada de bolas de água contra ele, mas ele consegue bloquear com seu escudo de Obi. Então Kiriha o instrui a retecer o Obi por um ataque. No entanto, o idiota acaba embolando o Obi, e quando termina de desembolar, Kukuri já tá com a lâmina apontada para ele. Como Kazuya perdeu de forma tão vergonhosa, Kiriha o espanca sem dó e senta em cima dele enquanto repreende por demorar tanto para retecer. Kukuri o defende, dizendo que ele não pode se tornar um mestre da noite pro dia. Mas Kiriha manda ela calar a boca e ordena que ele faça 100 exercícios de tecelagem como punição. No dia seguinte, Kazuya tá deitado exausto na sala de aula e Osamu pergunta por que ele tá parecendo um pano de chão usado. Então ele explica que a Kiriha tá treinando ele de forma brutal o dia inteiro, mas Chisato diz pra ele não dormir na aula. Nesse momento, Taka usa o rádio da escola para chamar os 3 até a sala do conselho estudantil, e Kazuya imediatamente fica com um mau pressentimento. Quando eles chegam à porta, ouvem um estrondo alto lá dentro, então correm achando que Taka acabou com sua vida miserável usando uma granada. Mas eles o veem no chão, ostentando o corte de cabelo do Saitama. Depois de colocar a peruca de volta, ele tenta puxar a conversa como se nada tivesse acontecido, mas Kazuya o repreende por deixá-los confusos. Então Kiriha explica que o cabelo do Taka caiu por causa da expiação do Malison, já que foi ela quem destruiu a Masage dele em vez dele mesmo. Ao ouvir isso, Chisato supõe que ela também teria ficado careca se tivessem derrotado a Masage dela por ela, e começa a surtar. Mas Kiriha diz pra ela não tirar conclusões precipitadas, e explica que a expiação depende da natureza e do nível de poder do Amasagi. Como agora todo mundo tá por dentro, Taka informa que uma garota morta chamada AK tem aparecido para os alunos da classe 5 quando estão sozinhos e exigido algo deles. Ele então pede para eles investigarem isso. E Kiriha explica que a presença de AKO é causada por um Amasagi, já que fantasmas não existem.
Então Ozomo sugere perguntar para as pessoas sobre ela. Depois de reunir algumas informações sobre Ako com os alunos, Takari sugere conversar com uma garota chamada Nanako, do clube do jornal, que já está investigando Ako há um tempo. E eles a veem tentando entrevistar uma garota, mas a menina bate a porta na cara dela. Quando eles se aproximam dela, Nanako começa a se empolgar falando como é emocionante ter uma história de fantasma na escola. Mas a garota que ela estava interrogando, o Kozakabe, de repente começa a surtar e mostra para eles que Aka apareceu. Ako pede uma carta para Kusakali, mas Kiriha manda Kazuya capturá-la, então ele joga seu obi nela, mas ela bloqueia com o cabelo. Quando ela avança em direção a ele, Kazuya ativa seu escudo, mas ela salta por cima dele, então ele tenta derrubá-la como soco, mas Ako o ignora e sai correndo. Mais tarde, todos se reúnem na enfermaria, onde Kiriha revela que o Amazagi que possui Aka se chama Kamione, e é um inimigo perigoso nascido dos arrependimentos que permanecem no cabelo de pessoas mortas. Ela então informa que o verdadeiro hospedeiro do Kamione é um humano vivo cujos desejos ressoam com os arrependimentos dos falecidos, o que significa que a pessoa sofreria uma maldição de expiação se tentasse forçá-lo a agir. Como o Kozakabe ouviu toda a conversa, Kiriha pede para ela contar qualquer informação que possa fornecer. Então ela conta como ela, Eiko e algumas outras garotas costumavam bajular um garoto em especial chamado Yuichi juntas, o que levou à formação de um fã-clube entre elas. No entanto, Yuichi começou a demonstrar interesse por Eiko, e as coisas ficaram estranhas no fã-clube, então Kozakabe saiu. Mas as outras garotas começaram a praticar bullying com Aiko, e elas eram lideradas por uma garota chamada Muratsuki, que acabou sendo a primeira pessoa a encontrar o corpo de Aiko. Depois de ouvir essa história, Taka anota os nomes de todas as garotas do fã-clube, já que elas são testemunhas importantes no caso, e Chisato presume que elas serão visitadas pelo Amazog em breve. Mas Kazuya informa que Nanako está investigando isso. Nesse momento, a secretária de Taka chega e informa que a irmã de Eiko se matriculou na escola deles, mas ela usa um sobrenome diferente porque os pais dela se divorciaram. Assim que vem o nome, todos correm para o pátio, onde Kazuya transforma seu obi em um par de rodas, que o impulsionam à frente. Em algum lugar na rua, o fantasma de Eiko está estrangulando Murasuki com seu cabelo enquanto a interroga sobre uma carta, mas Kazuya chega de repente e a salva cortando o cabelo. Ele então chama Nanako, porque ela é a verdadeira irmã de Eiko. Então ela sai de seu esconderijo e o parabeniza por ter descoberto tudo. Quando ele pergunta qual era o motivo dela, ela explica que só queria saber por que sua irmã tirou a própria vida. Naquela época, ela colocou uma mecha do cabelo da irmã em um pedaço de papel, mas um Amazog se manifestou a partir dos desejos dela e fez com que Eiko aparecesse como um fantasma, então ela decidiu usá-lo para descobrir a verdade. Ao ouvir isso, Kiriha explica para Kazuya que existe outra ligação entre os arrependimentos das duas irmãs, porque a própria Eiko não queria saber por que morreu. Quando Kazuya pergunta sobre a carta, Nanako explica que é a única coisa que a versão sem consciência de sua irmã disse por conta própria, e então pede a Muratsuki mais informações sobre a carta, já que ela sabia que era uma nota de seppuku. Muratsuki explica que Eiko e Yuichi deveriam ficar juntos, já que se amavam, mas por consideração aos outros membros do fã-clube, Eiko começou a evitá-lo. Então eles começaram a praticar bullying com ela para que ela saísse do clube e começasse o relacionamento com ele. Nanako afirma que sua irmã tirou a própria vida porque não aguentava mais o bullying, mas Muratsuki diz que ela tá errada e revela que Eiko os repreendeu por todo o bullying naquele dia e que ela também ia contar para Nanako como se sentia. No entanto, Muratsuki a viu caminhando sozinha para o telhado da escola, e depois de segui-la, encontrou apenas seus sapatos e uma carta de seppuku após Eiko tirar a própria vida. Na carta, Eiko conta para Nanako como um espírito sombrio apareceu de repente em seu corpo e começou a contar para as pessoas seus pensamentos mais obscuros. Eventualmente, o espírito sombrio disse que Nanako precisava morrer, então Eiko pulou sem paraquedas para salvar sua irmã. Ao ouvir isso, Nanako desaba em lágrimas, mas o espírito sombrio toma o controle do corpo de Eiko, então Kazuya ataca com seu obi. No entanto, o Kamione bloqueia e o arremessa para longe, então Kiriha explica que seu poder foi aumentado pelo desejo de morte de Nanako, e o Kamione se transforma em uma versão peluda do titã de ataque. Quando o Kamione se aproxima, Kazuya começa a lançar ataques poderosos com o obi, mas o Kamione destrói seus golpes facilmente com o cabelo e começa a dominá-lo com socos. Então ele cria uma abertura com seus próprios socos antes de destruir o espírito com um ataque perfurante. Kiriha então explica para Nanako que o amor de Eiko por ela era mais forte do que qualquer outra coisa que ela sentia, e aconselha que ela não deseje mais a morte, pois isso tornaria o sacrifício de Eiko em vão.
Em um santuário em algum lugar, uma deusa das chamas chamada Onoka lança um poderoso ataque de fogo contra uma garota chamada Sunao, mas Sunao sobrevive, então Onoka a aceita como uma purificadora de maldições, o que deixa a parceira de Sunao, Kotetsu, feliz. Quando Sunao se prepara para partir, Honoka pergunta se ela está tendo dúvidas sobre ir para Kamioka, já que ela poderia simplesmente lidar com a maldição na área delas. Mas Sunao diz que tem certeza, então Onoka acena se despedindo enquanto ela se afasta. Enquanto isso, Kazuya explica tudo o que aconteceu com Nanako e Eiko para os outros. Mas Nanako chega de repente e diz a eles que não pode mais falar por causa de sua expiação da maldição. Kazuya pede desculpas por destruir o Kamione, mas ela explica que é responsabilidade dela, e Kiriha afirma ousadamente que a culpa é da Nanako antes de ir embora. Depois da escola, Kazuya está se preparando para ir para casa, mas Sunao aparece de repente e começa a bater nele até cair moedas sônicas, até que Kiriha aparece e bloqueia o ataque dela. Quando ela avança para outro ataque, Kiriha domina com chutes e Sunao tenta acertar um chute também, mas Kiriha segura a perna dela e a joga de cara no chão. Enquanto Kiriha tenta aplicar uma chave de submissão, Sunao a chuta para longe e Kiriha acerta outro chute no rosto de Sunao, mas Sunao aguenta o golpe e a joga em cima de uma mesa. Kazuya corre para ver como ela tá, mas Sunao o soca no chão e o chama de uma desculpa patética de purificador de maldições. Quando Sunao se aproxima para acabar com ele, Kiriha joga seu obi para apoiá-lo, mas Kotetsu aparece de repente e rasga o obi em pedaços com suas lâminas. Sunao repreende Kotetsu por desobedecê-la ao se envolver, e Kotetsu tenta se explicar. Mas Sunao afirma que uma ferramenta não tem o direito de retrucar e ordena que Kotetsu volte à sua forma original. Kotetsu se transforma em uma espada, e Kirira fica surpresa que a espada de Tsugumomo não tenha tomado conta de Sunao. Então Su agora explica que ela não é frágil o suficiente para perder sua força de vontade para um espírito. Ela então revela que está ali para testar as habilidades deles e afirma que Kazuya não é apto para representar Kanaka. Mas Kazuya não faz ideia de quem é Kanaka, então Su informa a ele que é a sua mãe. Enquanto ela se afasta, Kirira pergunta para onde ela está indo. Mas ela pede para Kiriha e Kazuya a seguirem porque vai relatar o que aconteceu ao deus local. Logo depois, eles chegam ao santuário de Kukuri, e Kukuri tenta coletar a aura mesmo sendo do tamanho de um bolso. Então Kiriha intimida até ela desmaiar. Enquanto encara Kazuya, Sui agora se lembra de tê-lo observado enquanto ele destruiu o monstro de cabelo mais cedo. E naquela época, ela se perguntava por que um palhaço feio estava usando o obi da Kanaka. Quando ela perguntou para Kukuri sobre isso, Kukuri deu a triste notícia de que Kanaka faleceu, e seu obi agora está sendo usado por Kazuya como um purificador de maldições. Então ela pediu permissão a Kukuri para testar a força dele. De volta ao presente, Su agora explica isso para todos, e Kukuri acrescenta que já contou para ela tudo o que eles têm feito ultimamente. Mas Su agora se oferece para assumir o lugar de Kazuya, porque está convencida de que eles não são adequados para ocupar o papel de purificador de maldições da região. Ela então desafia Kazuya para um duelo, fazendo todo mundo surtar. Anos atrás, o irmão de Sunao morreu, e Sunao ficou tão devastada que implorou para Onoka lhe emprestar um Tsukumogami poderoso para que pudesse se vingar do assassino de seu irmão. Mas Onoka lembrou, irritada, que ela não teria chance nenhuma, já que estavam lidando com um inimigo que nem mesmo o irmão dela, Suo, conseguiu derrotar. Onoka então lembrou que o motivo pelo qual o irmão dela assumiu o fardo de purificador de maldições e acabou morrendo foi porque ele queria que ela tivesse uma vida normal e aconselhou que ela honrasse o desejo do irmão. Mas Sunao desapareceu no meio do discurso. Em outro cômodo, Kotetsu chorava por ser fraca demais para proteger Suo. Mas Sunao de repente a lançou longe com Detroit Smash e disse que iria usá-la porque precisava dela em sua busca por vingança, mesmo ela sendo fraca. Kotetsu acabou guiando até o espírito que tirou a vida do irmão dela, mas quando ela chegou lá, viu Kanaka derrotando o espírito com um único golpe. Ela ficou furiosa porque outra pessoa tinha destruído o espírito que tirou a vida de Sou, então partiu para cima da Kanaka, mas Kiriha nocauteou antes que ela pudesse atacar e começou a zoar Kotetsu. Depois que ela explicou seu motivo para elas, Kiriha a chamou de idiota por tentar derrotar algo tão poderoso, mas Kanaka ficou tão tocada com a história triste dela que começou a chorar. No entanto, Su agora declarou que Kanaka era o novo alvo de sua vingança, e isso as deixou confusas. Então ela desabafou dizendo que queria ajudar seu irmão a encontrar paz se vingando de alguém.
Ao ouvir isso, Kanaka concordou em ser o alvo da vingança dela, e depois disso, Suo passou a desafiar Kanaka várias vezes e se matriculou em uma escola de purificação de maldições para aprimorar ainda mais suas habilidades. Mas quando ela voltou, viu que Kanaka estava morta e um fracassado tinha tomado o lugar dela. Depois de contar isso, Suo explicou que não vê Kazuya como alguém digno de seguir os passos de Kanaka, porque Kanaka era sua mestra, a quem ela admirava, e declarou que se tornaria a substituta de Kanaka ao derrotá-lo. Então Kiriha pediu para Kazuya aceitar o desafio dela. No dia seguinte, Kiriha tentou fazer Kazuya começar o treinamento, mas ele recusou e afirmou que o mundo estaria melhor sem ele, porque tantas pessoas já estão sofrendo pelo fato de ele atrair maldições. Kiriha lembra a ele que ele decidiu assumir a responsabilidade pelas maldições que atrai, mas ele diz que quer se esconder no quarto enquanto Suo agora assume o papel. Então Kiriha, irritada, entra debaixo dos lençóis e o abraça. Quando ele pergunta por que ela está abraçando ele sem nenhuma coberta, ela diz que isso o acalma, mas ele começa a reclamar que todo mundo, inclusive a Kiriha, acha que ele é um incômodo. Então ela faz ele voltar ao normal esmagando suas joias do infinito e diz que vai sempre ficar ao lado dele não importa o que aconteça. Com o rosto todo vermelho, ela diz para ele não desejar a própria morte, porque ela ficaria sozinha se ele se fosse. Então Kazuya sorri e promete para ela que vai dar o seu melhor como purificador de maldições. De repente, Kiriha volta à sua forma adulta e lembra a ele que a Suo já mostrou todos os ataques dela e deu uma semana para ele se preparar para o duelo. Ela admite que eles têm vantagem em força, mas Kazuya decide que não vai desistir. Então Kiriha promete animada que vai comer a berinjela dele se ele vencer. Nesse momento, Kasumi e Kukuri chegam e veem eles em uma das suas posições favoritas, então elas repreendem Kiriha por tentar roubar o cartão V do Kazuya. Durante o treino, Kiriha lembra Kazuya do alcance do seu Obi, mas ela afirma que agora a Suo tem uma vantagem muito maior por causa dos ataques Getsuga Tensho e também aponta que eles são uma combinação ruim, já que uma Sugimomo em forma de espada pode cortar perfeitamente o Obi dela. Ao ouvir isso, Chisato e os outros concluem que estão fritos. Mas Kiriha garante a ela que eles têm um plano. Enquanto isso, Suo agora está se movendo como Samurai Jack durante seu treino com Honoka, e Honoka tenta dar um chute poderoso. Mas ela para o chute com o cabo da sua lâmina, fazendo Honoka elogiar suas habilidades. Depois disso, Suo agradece a Honoka por ter treinado com ela, mas Honoka diz que não se importa porque isso ajudou a queimar algumas calorias. Honoka então pergunta quais são as chances dela, e Suo garante que não há absolutamente nenhuma chance de ela perder, porque já percebeu que Kazuya e Kiriha são ainda mais farsantes do que Megumi no combate, e já viu todas as técnicas de Obi deles durante seus treinos com Kanaka. No entanto, Kotetsu aconselha ela a não subestimar Kazuya, porque mesmo que ele não chegue aos pés da mãe dele, ainda assim passou no teste para se tornar um purificador de maldições. Suo então explica que poderia facilmente superar a defesa do Obi de Kazuya com sua espada e afirma que não precisa de uma ferramenta para dar suas opiniões, então Kotetsu pede desculpas. Naquela noite, Kazuya e Kiriha estão relaxando juntos no banho, e ela de repente o agarra por trás enquanto relembra que Kukuri deu para eles algumas bonecas d'água para usarem nos duelos. Essas bonecas absorveriam todo o dano durante o duelo e impediriam que eles morressem. Kiriha explica que as bonecas só impedem que os lutadores morram, o que significa que ela e Kotetsu ainda podem se machucar. No entanto, elas também têm projeções, e as projeções da Kiriha não são tão fortes quanto ela de verdade, mas podem ser regeneradas enquanto ela tiver poder espiritual. O Obi verdadeiro também é capaz de se recuperar, mas isso consome poder espiritual, o que limita a mobilidade do Kazuya. Ela o alerta para tomar cuidado ao escolher qual Obi usar, mas também diz para ele não hesitar em usar o Obi verdadeiro. Enquanto seca o cabelo dela, Kazuya expressa sua preocupação de que Kiriha possa se machucar se o Obi verdadeiro for danificado, e promete vencer o duelo e protegê-la porque ela é importante para ele. Mas isso a deixa envergonhada, então ela esmaga as bolinhas dele de novo enquanto repreende. Mais tarde, naquela noite, Kazuya encontra Kanaka no mundo dos sonhos e reclama de como a Kiriha é bruta com ele. Então ela explica que Kiriha tem o hábito de proteger as pessoas e que ele a surpreendeu ao ser quem se ofereceu para protegê-la. Ela então mostra todas as coisas estranhas que ele anda fazendo com as garotas e dá conselhos sobre as melhores formas de fazer o gatinho da Kiriha virar o Oceano Pacífico. Kazuya admite que gosta de como as coisas estão no momento porque pode passar tempo com todas as suas amigas e teme que tudo mude se algo acontecer. Mas o amanhecer chega, então ela começa a ir embora.
No entanto, os dois neurônios do Kazuya finalmente começam a funcionar e ele lentamente percebe que Kanaka é sua mãe. Mas ela diz para ele não se preocupar em tentar ligar os pontos, porque essa parte da memória dele foi selada e promete que vai esperar por ele quando ele se lembrar. Mais tarde, naquela manhã, Kazuya e Suou agora passam um pouco do próprio sangue nos cristais de água, e Kukuri informa que todo o dano que eles sofrerem agora será transferido para a boneca, já que o contrato foi selado. Ela então explica que a boneca de água dele será destruída se eles saírem do local do duelo ou desistirem, e anuncia que o duelo servirá para determinar o purificador de maldições de Kamioka sob sua supervisão. Suou agora está irritada porque treinou a vida inteira para se tornar uma purificadora de maldições e carregar o legado do irmão, enquanto um cara como Kazuya virou um só porque a Kiriha obrigou. Ela o considera um inimigo e decide que vai destruí-lo de qualquer jeito, e Kotetsu resolve que não vai perder de jeito nenhum porque sabe que vai ser culpada de novo se isso acontecer. Enquanto isso, Kazuya percebe que é ele quem está causando problemas para os outros com sua maldição de atração de Malison, mas decide que vai continuar sendo um purificador de maldições para resolver tudo, e não quer perder para alguém como a Suou, que trata o Matsugumomo como uma ferramenta em vez de uma parceira. Quando o duelo começa, Kazuya cria um boneco que ataca a Suou, mas ela o destrói facilmente. Então ele agarra a espada dela, mas ela o lança para longe. No entanto, ele cria outro boneco de Obi, então ela o corta ao meio com um golpe à distância, mas o boneco de Obi de repente a soca, fazendo com que sua boneca de água rache. Nesse momento, Onoka aparece do tamanho de uma boneca e senta na cabeça da Kukuri, dizendo a ela que Kazuya está se mostrando um grande rival para Suou, e Kukuri concorda com ela. Suou então destrói outro boneco com seu golpe, e Kazuya tenta acertá-la de surpresa de novo, mas ela bloqueia. Então ele cria uma grande bola no ar com seu Obi. Kotetsu avisa Suou para recuar, mas ela manda Kotetsu calar a boca, e de repente, a bola de Obi do Kazuya se transforma em uma marreta gigante que a arremessa para o chão. As deusas ficam surpresas que a luta está tão desequilibrada a favor do Kazuya, e Kotetsu aconselha Suou a traçar uma estratégia antes do próximo ataque, mas ela ignora o conselho e decide avançar com tudo mesmo assim. Kazuya então ataca com um golpe de broca, mas Suou bloqueia e dispara um corte de espada, que Kazuya bloqueia com seu escudo, e ele continua dominando ela com ataques de Obi. Depois de bloquear a sequência de ataques dele, Suou dispara outro ataque de corte, então Kazuya bloqueia com o escudo e lança um Obi nela. Mas surpreendentemente, ela dispara mais um corte, que acerta ele no peito. Enquanto Kazuya tenta fugir, ela o atinge com uma versão ainda mais poderosa do seu corte e, após bloquear, ele pula para dentro do mato, onde dispara algumas pedras nela usando uma besta feita de Obi. Depois de bloquear os ataques, ela corta o esconderijo dele, então ele salta para longe para se proteger, mas ela o sobrecarrega com ataques de corte e acaba ferindo a Kiriha. Para piorar, uma das projeções do Kazuya desaparece, e Kiriha explica que a recuperação está drenando sua energia espiritual. Mas Suou ataca de novo, então ele pula para longe. Enquanto ele está no chão, Suou salta para acabar com ele, e ele considera usar Kiriha. Mas ele não quer que ela se machuque, então usa as projeções para formar uma barreira de água, que bloqueia o corte da Suou. Suou fica chocada por seu ataque supremo ter sido bloqueado com um simples Obi, mas Kazuya desfere um soco duplo de Obi que a empurra para trás e faz com que seu cristal trinque ainda mais. Surpreendentemente, Suou começa a fugir, e Kazuya acha que ela está recuando, mas Kiriha explica que ela só está abrindo espaço para recuperar o fôlego e diz para ele não dar chance, então ele vai atrás dela. No entanto, Suou lança um ataque de corte contra Kazuya, mas ele bloqueia com um entrelaçado de mãos e joga um Obi nela. Mas ela corta o Obi ao meio, só para perceber que era apenas uma projeção. Quando Kazuya ataca com outro Obi, Suou contra-ataca com um golpe poderoso, que acerta o peito dele e os dois entram em Kiriha informa Kazuya que eles só conseguem bloquear ataques, mas não contra-atacar, porque no momento só tem 2 Obi à disposição, e sugere que o melhor é ficar na defensiva. Por outro lado, Lady Ichigo percebe que não pode mais usar ataques de longa distância, e sabe que Kazuya não vai atacar porque isso o colocaria em perigo, então sua única esperança é se aproximar o suficiente para alcançar com a espada. No entanto, ela está preocupada que se aproximar dele possa levá-la à derrota, pois seu cristal não aguenta mais nenhum dano. E Onoka diz para Kukuri que o duelo já acabou porque o Obi vem se recuperando lentamente enquanto eles se encaram, e assim que voltar a ter 3 Obi, o jogo termina. Kukuri menciona o fato de que Suko não conseguiu resistir ao seu grande ataque de chamas. Então Honoka explica que ela conseguiu fazer isso usando uma técnica super poderosa, que só pode ser usada de perto.
Mas ela diz que não adianta porque Su não vai conseguir fazer com que eles se aproximem. No entanto, Kazuya diz para Kiriha que não quer ficar só na defensiva, porque ele quer vencer Suinao em sua melhor forma para fazê-la entender que Tsugumomo não são apenas ferramentas. Então ela concorda e eles avançam animados em direção a Sunão, o que a deixa surpresa. Sutano assume uma postura para liberar seu Benkai chamado Cortador de Vento. Mas Kazuya se funde perfeitamente com Kiriha usando uma técnica chamada Possessão Divina. E quando Sun não lança seu golpe, ele reforça os braços enrolando-os com o Obi, permitindo bloquear o ataque. Os dois Ultra Cats travam um duelo intenso com golpes super poderosos enquanto as deusas assistem chocada. Mas Kazuya acaba desarmando Sunao ao quebrar o cabo de Kotetsu e desfere um golpe poderoso em seu estômago, que estilhaça o cristal dela em pedaços. Kukuri alegremente declara Kazuya o vencedor, então Kiriha aparece e dá um tapa nas nádegas dele como recompensa. Enquanto comemoram, Su não verifica Kotetsu. Yonoka explica para ela que perderam a luta porque ela gastou muita energia espiritual atacando sem se preocupar com o dano acumulado em Kotetsu. No entanto, ela garante que Kotetsu vai ficar bem, já que é uma lâmina de peça única, e pede para ela agradecer ao Kazuya por não tê-la partido ao meio, mesmo tendo tido a chance de fazer isso. Logo depois, Su não carrega uma Kotetsu remendada enquanto vai embora, e Kazuya fica confuso porque achava que ela viu os Tsugumomo apenas como ferramentas. Mas Kiriha explica que ninguém que realmente pensa assim conseguiria demonstrar o poder que ela mostrou. Enquanto Kukuri e Kiriha discutem entre si, Kazuya de repente desmaia de exaustão, deixando as duas em pânico. Mais tarde naquela noite, Kazuya está descansando na cama, e Kiriha explica para Kukuri que o desmaio de Kazuya é um efeito colateral da possessão divina. Porque, mesmo concedendo ao usuário uma força sobre-humana, isso também coloca uma pressão enorme sobre o corpo dele. Kukuri diz que foi perigoso usar essa técnica, porque se ela acabasse antes de derrotarem Kazuya, Kiriha teria que proteger um Kazuya imóvel enquanto lutava. Mas Kiriha explica que não teria ido tão longe porque já estava com pouca energia naquele momento. Ela revela que foi a primeira vez que usaram essa técnica de forma séria, mas não achou que a reação seria tão severa. E Kukuri lembra que elas não podem usar essa técnica sempre que quiserem, já que é um movimento que só devem usar quando têm certeza de que podem vencer. No entanto, Kasumi interrompe chamando todos para o jantar, e Kukuri alimenta Kazuya, já que ele não consegue comer sozinho. Então Kiriha provoca Kukuri e sugere que ela ajude Kazuya com mais do que apenas comer. Logo depois, Kiriha pede para ela ajudar Kazuya a tomar banho, mas Kukuri reclama que seu cérebro vai fritar quando ela vê a salsicha dele. Então Kiriha faz ele usar um pano minúsculo para cobrir suas partes e uma venda nos olhos para impedir que ele veja as armações delas. Em seguida, ela entrega uma esponja para Kukuya. Assim, Kukuri esfrega as costas dele enquanto Kiriha apoia a cabeça de Kazuya em seus travesseiros naturais. E Kazuya diz para Kukuri parar se ela estiver desconfortável, mas ela responde que está feliz em fazer isso como recompensa pelo esforço dele. No entanto, Kiriha o vira de frente e pede para Kukuri lavar o osso do amor dele. Então ela tira a toalha dele e vê que sua máquina de 7 polegadas está em modo de batalha. Ela esfrega com força até ele derramar o molho. Depois, Kukuri adormece, então Kiriha sobe em cima de Kazuya e tira todas as coberturas das partes dele antes de se deliciar com o restante do seu molho branco. Na manhã seguinte, Kukuri levanta os lençóis e se assusta ao ver que eles estão deitados um em cima do outro, sem nenhuma proteção nas partes íntimas. Então Kiriha amarra Kukuri com Obi enquanto eles tentam explicar, mas Kasumi entra furiosa para dar uma bronca em todos. Horas depois, Kazuya sai para a escola e as garotas conversam sobre seus planos de fazer algo maluco para Kazuya naquela noite. Enquanto isso, no templo Sumiragi, a mãe de Sui não a repreende por ter danificado Kotetsu em um duelo desnecessário, que ela perdeu, e então informa que existem duas maneiras de alertar o templo. A primeira é derrotar quem a venceu, e a segunda é se casar com Kazuya, o que faz Sui a não surtar. Ao mesmo tempo, Kazuya chega à escola e seus amigos o informam que um aluno transferido vai entrar na turma deles. Quando a professora chega, ela chama um novo colega de classe. Então Kiriha entra, vestindo o uniforme escolar, e se apresenta animadamente para a turma, fazendo todos comemorarem alto. Ao ver isso, Kazuya se lembra do dia em que ela apareceu pela primeira vez, então a recebe com um sorriso caloroso. É isso por este vídeo. Deixa um like se você gostou e assista a este vídeo que tá na tela.